Olá pessoal, ok, voltamos aí agora com o bloco 2. Lembrando que as atividades 1, que nós corrigimos no bloco anterior, está dentro do capítulo 1. Capítulo 1 que nós já vimos, que abrange a página 4 a 16, com o título Economia e Globalização. E os subtemas foram sendo trabalhados com as seguintes ideias: o desenvolvimento do capitalismo, como eu falei para vocês, nas suas fases, como capitalismo comercial, industrial, financeiro ou monopolista, e o capitalismo tecnológico e informacional. Lembrando que o capítulo comercial iniciou, todo esse processo de buscas de novos mercados pela Europa. É tanto que nós já falamos que Cristóvão Colombo, um italiano contratado pelos espanhóis, a encontrar novos caminhos para esse lado comercial em que a Europa estava buscando naquela época novos mercados, novos compradores. Tudo inicia aí, através das grandes navegações, onde Cristóvão Colombo foi aí o iniciante de todo esse processo e, como eu já falei, ele entrou para a história sem saber do grande feito que ele havia tido naquela época. Mas, a partir daí então, o capitalismo continuou todo o seu avanço e um dos grandes marcos da época foi então a Revolução Industrial no século XVIII, em 1750, lá na Inglaterra, que não é um país, é um estado que pertence ao Reino Unido, as ilhas britânicas, quando ali então projetou-se para o mundo toda essa mudança da força humana pela força mecânica. Já falamos isso na sala de aula também. E a partir daí, com todo esse processo de desenvolvimento, sempre aparece, ao longo do tempo, os investidores. E esses investidores, então, começaram então, a perceber, ali está onde eu ganhar, onde eu posso buscar o lucro. E você sabe que o capitalismo ele é aquele sistema que fazem com que a sociedade seja dividida, numa classe rica e numa classe pobre, onde já falamos, a rica detém os meios de produção e a pobre apenas a sua força de trabalho. Tudo isso é exemplificado em sala de aula. E no decorrer das nossas explicações com relação a essas fases do capitalismo, fomos do artesanato à Revolução Industrial, onde vimos que com todos esses avanços aí aconteceu a divisão internacional do trabalho, tá? E essa divisão internacional do trabalho foi fortalecendo aqueles países que foram se projetando economicamente, como mais forte, como desenvolvido, que é um processo que aconteceu ao longo do tempo. E nesse processo todo, a atividade 1 menciona a respeito da Guerra Fria, que é um subtema também envolvendo a página 13 a 16, falando a Guerra Fria e a geopolítica atual, onde se destacamos aí o capitalismo e o socialismo, as alianças militares e o fim da Guerra Fria e o estabelecimento de uma nova ordem. Então, como nós havíamos falado em sala, foi feito alianças, e essas alianças elas se desmembraram a partir do momento em que os Estados Unidos impôs o seu sistema econômico, o capitalismo, e a União Soviética naquela época, criada em 1922, tendo a liderança a Rússia e os países vizinhos sendo membros dessa nova organização, mas a Rússia tinha todo o comando, todo o poder. E a partir daí então o mundo ficou dividido, como nós já falamos, o mundo bipolar. Mundo bipolar esse que vai se desfigurar-se, vai se fragmentar, desmanchar, a partir do momento que o socialismo deixa de existir, entre 1989 a 1990, período em que a Guerra Fria ela deixa de existir com todas as suas forças que tinham, enquanto houve-se essa rivalidade, capitalismo e socialismo, a partir do momento que a União Soviética se desmantela, se desmancha, se desfaz, é o momento então em que os Estados Unidos conseguem uma liderança econômica sobre o mundo. E essa liderança econômica sobre o mundo vai gerar então os blocos econômicos. Blocos econômicos que tem a ver com o capítulo 2
quando o título nos revela da página 22 a 25, que ainda vamos ver, a nova ordem mundial e a globalização. Bom, nesse momento eu quero lembrar a vocês que a atividade 2, lembrando, acompanhe sempre pelo caderno. A atividade 2 tem como a seguinte pergunta: o Muro de Berlim foi um marco na geopolítica mundial. Assinale a alternativa incorreta sobre este muro. Com certeza vocês marcaram a letra B, falando: a queda do muro se deu durante a Segunda Guerra Mundial, período em que a Alemanha se fortaleceu ao conquistar territórios. A questão 2 fala assim: a construção e a queda do Muro de Berlim simbolizavam, respectivamente, vocês devem ter marcado a letra B, o início e o fim da Guerra Fria, período marcado por atividades ideológicas durante o qual o mundo seguia a ordem bipolar. E a questão 3 fala assim: no contexto da Guerra Fria, o Muro de Berlim estava relacionado ao, resposta, letra B, delimitação da área de influência do capitalismo e do socialismo. No próximo bloco, a gente dá sequência à correção da atividade 3, quando já começamos a entrar na questão da globalização. Então aguarde que daqui a pouco a gente volta.